Amém? Então vamos abrir sem demanda. Lá em Romanos, capítulo de número 8. Um texto bastante conhecido. A partir do verso 26. Romanos, capítulo 8. A partir do verso 26 em diante. Quem achou vai dizendo amém, glória a Deus. Quem não achou, misericórdia, o amém, ajude o irmão da misericórdia. Não é? Glória a Deus. Deixa eu só pegar aqui meu copo. Eu deixei daí. Amém, obrigado. Todos acharam? Amém. Romanos capítulo de número 8, verso 26 em diante, a palavra de Deus do bom mestre que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Curve suas cabeças. Paizinho amado, Pai querido, eu te agradeço, Pai Santo, pela tua infinita misericórdia que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Paizinho amado, por esse privilégio, Senhor, de ministrar a tua palavra nesta noite. Que o homem que aqui está desapareça e que o Senhor, Pai Santo, apareça e que tua glória se manifeste nesse lugar. E que teu Santo Espírito, Senhor, venha ministrar os nossos corações nesta noite, para que nós podemos sair daqui cheio do poder do teu Santo Espírito e tenhamos uma vida transformada. Nos faz, Espírito Santo, compreender a tua palavra, porque compreender é melhor do que sentir, porque às vezes a gente sente e sai daqui, mas não compreende o culto, mas compreendendo nós teremos uma vida transformada, edificada e seremos um instrumento para a tua glória. Usa o teu povo, que esta palavra fique guardada na tábua do coração da tua igreja. Fala, Paizinho amado, para a tua igreja nesta noite. Assim o teu servo, ó Pai Santo, humildemente te pede neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar seus assentos. Amados irmãos, está aqui um texto, uma das passagens das cartas paulinas de Paulo. A que mais mexe no meu coração é justamente a carta aos Romanos. E de toda a carta aqui do livro de Romanos, a que mais toca o meu coração é Romanos capítulo 8, verso 26 em diante. Porque aqui está o plano perfeito de Deus para a sua igreja.
É aqui que Deus trabalha no nosso interior. É aqui que o Espírito Santo, a qual Jesus disse: eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que ele vos guie vocês em toda a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito, ele habita dentro de mim e de você. E o texto pela qual nós lemos aqui, no verso 26, ele diz assim: e também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a qual ele habita dentro do homem. E a Bíblia diz que o Espírito, ele nos assiste dentro do nosso interior. Porque se o Espírito Santo está dentro de nós, ele começa a observar o ontológico do ser do homem. Porque nós não sabemos orar como é devido. Porque às vezes nós oramos pedindo justiça, e o Espírito Santo interpreta dizendo a Deus: o que ele está pedindo não é justiça, é graça, é misericórdia. Porque a nossa justiça, Paulo diz justamente em Romanos, que a nossa justiça é o Senhor. Então o homem e a mulher não podem agir com as nossas forças. Não é com a nossa vontade que a gente age com vingança. Porque o Senhor é a vingança. É a Ele que cabe a justiça. É Ele que sabe agir conforme o coração do homem, como a lei do moral que está dentro do homem. Então esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele começa a observar as nossas orações, o nosso envolvimento, quando nós estamos orando com Deus, e ele vê que nós não sabemos pedir. Porque às vezes o que nós pedimos é para engrandecimento nosso, não é para engrandecimento de Jesus. E Jesus ensina justamente como se deve orar lá em Mateus capítulo 6. Jesus diz aos seus discípulos: quando vocês forem orarem, ore assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, Senhor, tu és aquele que governa. Porque quando vem o teu governo, tu governa a nossa vida, tu governa o nosso interior. Seja feita a tua vontade. Aonde? De que forma? A Jesus diz: assim como é no céu, será feito aqui na terra. Como é a vontade de Deus no céu? Inquestionável. Submissão total dos anjos. E olhe que os anjos são santos e puros. E a submissão é plena, porque a gente vê a hierarquia e a obediência, o temor e tremor. Então Jesus está ensinando os seus discípulos como se deve orar e como esta oração deve ser feita. E essa oração deve ser teocracia de Deus. Em todas as nossas orações, nós devemos deixar que Ele nos conduza. Então o Espírito Santo, ele fica somente observando. Da mesma forma que Eli observava Ana quando estava no templo angustiada de alma. E Eli vai observando e andando, e ele chega para Ana: ainda a esta hora tu estás embriagada. Não sabendo ele, porque ele não é onisciente, ele não é o Espírito Santo, porque ele não pode sondar, porque se ele sondasse, ele não questionava, ele não apontava, ele não julgava. Ao contrário, sabe o que o Espírito Santo faz quando nós não sabemos orar? Ele não acusa, ele auxilia, ele ajuda, ele levanta, ele é aquele que intercede, porque o texto mesmo explica. Ele diz: mas o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele não fica de braços atados. Ele não manga. Olha, não sabe nem orar. Não sabe nem pedir. Não sabe nem o que ele e o que ela quer. Não é assim? O Espírito Santo não. Ele é educado. Ele tem empatia. Ele está no seu lugar. Aí ele responde:
porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo, não é outro, é o mesmo com letra maiúscula, não é o espírito do homem, é o espírito de Deus, e ele entra em cena quando nós não sabemos orar, e ele diz aqui, porque o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemido inexprimível. Sabe que oração o Espírito Santo faz? Ele disse, só porque você não sabe, agora eu entro em cena, mas a minha oração é com intensidade. Porque ele ora com gemido, quebrantando, com gemidos inexprimíveis. Há uma intensidade nesta oração, há um clímax desta oração do Espírito Santo. Porque quando Ana ora, é a mesma forma que eu vejo quando o Espírito Santo ora. Só que Ana ora no exterior, o Espírito ora dentro de nós, porque está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, verso 19, acaso não sabeis que vós sois o templo e morada do Espírito Santo, e que ele habita em vós, glorifica ele no vosso corpo. Aí o Espírito Santo dentro de mim, de você, e começa a orar com intensidade, com gemido inexprimíveis, porque nós não sabemos levar essas nossas orações. E Ana começa a orar, Eli fica confuso, e a Bíblia diz assim, que Ana, quando estava orando, caía lágrimas, e sem nenhuma palavra, ela só mexia os lábios. E ela disse, não, meu Senhor, a tua serva está atribulada de almas. E ele diz assim, que as tuas orações, que o Senhor conceda. Sabe o que a gente aprende com a oração de Ana? É que nós não somente devemos inclinar o corpo físico, mas inclinar a alma. Nós devemos se envolver como massa de modelar nas nossas orações com o Espírito Santo. Às vezes a gente inclina o corpo, mas a alma está como pendão e não como trigo, sempre erguendo. Nós temos que se envolver na oração. Nós temos que se entregar. Antigamente, a gente sabe que quando o sumo sacerdote, ele entrava na sala santo dos santos uma vez por ano, ele primeiro se consagrava. Ele primeiro oferecia um sacrifício por sua vida. Ele tinha que estar lá puro, porque na sua cintura havia um cordão, um cinto como vários sinos, e ele entrava na sala santa do centro com temor e tremor. Mas ele vinha de sua casa consagrado. Ele sabia que o culto começava em casa e termina dentro da sala santa dos santos. E hoje nós temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, como está lá em Hebreus. Nós temos acesso a entrar na sala santa dos santos. Às vezes a gente entra na sala despreparado, mas nós temos que entrar lá, ser transparente. Porque a Bíblia diz, orai e ser sincero de coração. Quem é que maqueia a oração? Pode maquiar para mim, eu para você. Mas como é que nós maquiamos as nossas orações a um Deus que está em nós, que Ele intercede por nós, e que Ele sonda os nossos corações e a nossa mente, pela sua onisciência. É por isso que Jesus diz, é por isso que o autor de Hebreu diz, que entrar na sala, no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, mas essa oração deve ser transparente, sem maquiagem, sem cera nenhuma. Porque às vezes é como uma vitrine de cera, que a gente maqueia, que não tem tanta visibilidade, tanta nitidez. E às vezes é assim, a gente pensa que a gente orando e não ser sincero, e a gente consegue esconder algumas coisas de Deus. As nossas orações têm que ser feita a oração de Davi.
Lá no Salmo 51, Senhor, não te aparte de mim a tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Não custa nada nós sermos transparentes. Se estou com falta de fé, diga a Deus, Senhor, o que está me faltando é fé. Senhor, o que está me faltando na minha vida é esta área que precisa ser melhorada. É essa área que precisa, Senhor, o Senhor trabalhar mais. E Deus justamente vai agir nas tuas fraquezas. Porque o texto diz, porque semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimíveis. Agora veja que a harmonia existe entre o Espírito de Deus, entre Deus Pai e Deus Filhos. E que os três compartilham a mesma essência. Quando nós falamos de Deus, nós estamos dizendo que existe somente um Deus. Porque Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência. Mas o Filho jamais será o Pai. Mas o Pai jamais será o Filho. O Espírito Santo jamais será o Filho. E o Espírito Santo jamais será o Pai. Mas os três estão em harmonia constantemente. Olha aqui no verso 27. Porque quando o Espírito Santo começa a orar, Deus Pai já sabe o que o Espírito Santo está falando. Olha a harmonia que existe entre os três. E diz assim, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. A primeira coisa que eu vejo no texto, existe aqui dois intercessores nesse texto, nesse capítulo. Um está dentro do nosso ontológico, dentro do nosso ser, que é o Espírito Santo. Não existe ninguém, irmãos, melhor amigo do que o Espírito Santo, não existe. Eu posso andar com meu irmão 24 horas. Eu posso até ter alguns hábitos, alimentar, falar, de andar, mas jamais eu vou sentir como ele sente, a não ser se o Espírito Santo, a não ser se eu estivesse dentro dele. Aí eu sentiria o que ele sente. E a gente diz assim, né? Só quem sabe o que eu estou passando é eu e Deus. E é mesmo. E essa é a verdade. Isso não é ditado popular. Porque ele que está dentro de você. E quando você começa a orar, esse primeiro intercessor, ele começa a conduzir e interpretar as tuas orações. Mas no verso 34, ele diz assim, o segundo intercessor, ele está agora de lado do trono da glória de Deus Pai. Verso 34, ele diz assim, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós somos privilegiados por Deus. Por isso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Igreja, se você não tem um irmão ou irmã que é seu intercessor, não esqueça, vá com isso para casa. Você tem o Espírito Santo e você tem Jesus e ainda mais, ele é justo. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se todavia vós pecar, existe um advogado infiel, é Jesus Cristo. Os advogados da terra podem ser corruptos, mas o advogado Jesus Cristo, ele é fiel. E as orações dele, ele faz com justiça. Ele não clamufa, ele não maqueia, ele não é cínico. Ele é autêntico, porque ele é imutável. Nós é que mudamos. Deus, ele é estático. Mas pastor, você está dizendo que Deus é estático? Estático é algo que não se mexe. Uma coisa é o mover do Espírito. Outra coisa é o caráter dele. Outra coisa é o caráter de Deus, porque a Bíblia diz que ele é imutável. Quando ele muda de um lado para o outro, do outro, existe aqui uma força física, existe movimento. E quando eu saio de um canto para o outro, existe mudança. E nosso Deus, ele não muda. Ele é desde já e eternamente o mesmo. Esse é o nosso Deus. Mas continuando aqui, no verso 28, ele diz assim,
E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro nós temos um intercessor. E desse intercessor, um está dentro de mim e de você. O outro está no trono. E esses dois, ele coopera para o meu bem, para o teu bem. Mas para que o Espírito Santo coopera? E de que forma Deus coopera para o nosso bem? A primeira coisa, ele coopera sempre nas dificuldades. Porque é nas dificuldades que nós somos lapidados. É nas dificuldades que Deus revela em nós o seu caráter e o seu brilho. E o texto diz aqui. Esse texto ele mesmo fala e ele mesmo explica. Porque o Espírito Santo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Qual é o propósito dele? Para que nós se tornemos a imagem da glória do Filho. Olha que o texto diz aqui, ainda continua. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Está doendo, irmão? Está doendo, irmã? Diga assim para outro. Diga assim para o seu irmão que está do lado. Deus está trabalhando para que você fique igualzinho a Ele. Ele é o ourives. Sabe o que é o ourives? É o que trabalha a prata. Lá em Salmos 66, a partir do verso 10, que diz assim: Senhor, Tu nos acrisolaste como acrisola a prata, e deixasse que os nossos inimigos cavalgassem sobre nossas cabeças, deixasse que os nossos inimigos nos viessem oprimir. Aí ele chega e diz assim: mas afinal, chegamos a um lugar espaçoso, a um lugar onde nós refletimos a tua glória. E o ourives, quando o autor diz assim: Senhor, Tu és aquele que acrisola-nos com a prata. O ouro, quanto mais ele no fogo, mais purificado ele fica. Mas a prata, como é que eu sei, pastor, que a prata está boa? Porque se eu deixar muito tempo a prata lá, ela se dissolve e ela se perde. O ourives está lá preparando a prata no fogo. E quando ele olha para a prata, e a prata revela a imagem do ourives, ele tira, porque quando nós revelamos o brilho da glória de Deus, ele tira você do fogo, e nós somos parecidos cada vez mais com ele. É para isso que ele coopera. Está lembrado quando Moisés foi para o monte? E que Deus falou lá 40 dias com Moisés? E que quando Moisés desce, o povo ficou com temor e tremor, porque viu o brilho da glória de Deus na face de Moisés. É assim que Deus quer preparar a igreja. Ele é o ourives e nós somos a prata. Deixe que o Espírito Santo venha fazer você ser a imagem do Filho. Mas uma coisa engraçada aqui que acontece. Ele coopera, ele nos prepara, ele nos molda, nós ficamos prontos. Mas existe uma coisa muito engraçada no verso 29, que ele diz assim: porquanto que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, a esse justificou. Existe aqui dois chamados. Primeiro chamado aqui que o texto está dizendo é chamado aos ouvidos. Olha o que ele diz aqui: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, verso 30. E aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, a esse justificou. Nós somos chamados, irmãos, é pelos ouvidos. Sabia disso? Não sabia não, pastor. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui. Segundo chamado
É o coração ontológico do homem, é no ser do homem. É quando Deus chama aqueles que já estão na igreja, Ele justifica, Ele vai e te chama no teu coração para o ministério, para uma obra. Mas Deus chamou a todos. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é missionário? Missionário. Quem aqui é missionário? Levanta a mão. Todos vocês são missionários. Uma coisa é um chamado específico. Outra coisa, Deus chamou a todos. Todos vocês são missionários de Deus. O ID não é só para pastor, para diácono, missionário, evangelista. É para todos. Porque o Espírito que está habitando em um, habita em todos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12 em diante. É o mesmo Espírito que dá dons a uns, é o mesmo Espírito que dá dons a outros. Nem todo mundo pode ser boca, nem todo mundo pode ser ouvido, nem todo mundo pode ser pé. Mas o que a gente vê hoje é que todo mundo quer estar à frente. Como é que é isso, pastor? Todo mundo quer ser boca, quer ser olho. Ninguém quer estar do lado. Ninguém quer ser ouvido. Ninguém quer ser pé, porque carrega o peso. Ninguém quer ser mão, porque ninguém quer servir. As pessoas querem estar à frente. Aquilo que chama a visão de todos. Mas todos os dons, todos os chamados, só pode exercer se for com amor. O que é que Paulo diz? Buscai o melhor dom com zelo. O que é que adianta eu profetizar, mas não ter o coração? Mas não amar. Jamais eu posso dar fruto se não tiver amor no fruto. Não será fruto. Será, sabe feito o quê? Não tem aquela árvore que dá cabaça? Você bate e só é? Ou que nada tem dentro? Deus chamou a igreja. Essa é a maior missão da igreja. A maior de todas elas. E olhe que esse texto, esse contexto aqui, essa igreja de Roma estava passando por perseguição. E que Paulo estava animando a igreja a respeito da salvação, a respeito que nós temos o Espírito Santo, e que Ele habita dentro de nós, e que Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus chamou, e que Deus capacitou. O texto, verso 30, diz que Deus justificou, e aos que justificou, a esse glorificou. É para a salvação. Todo esse propósito de Deus é para salvar a sua igreja. Jesus disse a seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Igreja, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Se eu não pregar sem o Espírito Santo, será palestra. Se as crianças não louvar aqui sem o Espírito Santo, será música. Se nós oramos aqui sem o Espírito Santo se movendo em nós, será, somente palavras. Porque lá em Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele, e por ele, e para ele, e por meio dele, são todas as coisas. Nada nós somos. Se Deus tirar o espírito da terra, ai de nós. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu prego, mas é pela misericórdia. Nós estamos aqui, todos nós, é pela misericórdia de Deus. E misericórdia é não dar o castigo que nós merecemos. E graça é ao contrário, graça é dar aquilo que nós não merecemos. Veja que nós não merecemos do mesmo jeito. Nós não merecemos. Não é verdade? Aí para fechar, no verso 37, no verso 34, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Como pode separar se o Espírito está dentro de nós? Aí ele diz, será que é a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E que, olha a certeza de Paulo, e que estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem anjo, e nem principado, e nem as coisas do presente e do porvir, algo que vem no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar nós do amor de Cristo que está em nosso Senhor. Nós temos que ter essa certeza nessa noite. Já estou terminando. Nada pode separarmos nós do amor de Cristo. Nada. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os anjos, nem o porvir. O que é esse porvir? A Bíblia não revela. Pode ser algo mais poderoso por vir, não consegue separar. Nada é maior do que o poder de Deus, porque todo o seu poder manifesta no amor. Pode prestar atenção, de Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia se resume em uma só palavra: amor. 1 Coríntios capítulo 13, ele fecha Paulo dizendo assim. Ele diz que, deixa eu ler aqui, que a gente nem lembra de tudo, né? Não é um computador. 1 Coríntios 13, no final ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E desses três, porém, maior é o amor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo enfatiza lá em Romanos a questão que nada separa este amor. Nunca vi um apóstolo falar do amor com tanta intensidade, com tanta propriedade como Paulo. Primeira coisa, no céu, a gente só vai ter uma coisa. A fé a gente não precisa, porque a fé é algo que a gente não vê. E a gente vai estar vendo Jesus Cristo como Ele é. A gente não precisa de fé. Veja o que o texto diz. E agora permanece a fé, a esperança, e ele fecha, e o amor. A esperança a gente não vai precisar no céu. E pastor. A esperança a gente não precisa, porque a gente já tem. E a esperança é Jesus, já está lá. Mas o amor é Ele. E a gente vai estar compartilhando Ele com Ele eternamente, porque Ele é amor. E por isso que Paulo está fechando. E permanece desses três. É o amor. Tudo está o amor. Tudo está envolvido o amor. Nós somos devedores uns dos outros. Aí Paulo diz, em quê? Em quê? No amor. Somente no amor. Para encerrar. Hoje é o culto que a gente traz a lembrança, traz a reflexão e traz a esperança. Traz a lembrança porque diz assim: todas as vezes que beberes desse pão, beberes do cálice e comer desse pão, trazei a memória de quê? De que Jesus Cristo ele morreu. Paulo está se referindo ao passado, ao sacrifício de Jesus. E quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, presente, trazendo a reflexão de como está a sua vida, não só na ceia, mas de toda a sua vida diariamente. Presente, passado, presente, e ele aponta para o futuro, dizendo que Jesus Cristo ele vai voltar, trazer a memória da igreja, que ora Maranata, quem sabe que fosse hoje.
Quem sabe que se quando nós celebrarmos esta ceia, a trombeta tocasse no piscar de olho, nós celebramos a Santa Ceia lá em cima e Ele estará celebrando para toda a igreja. Quem sabe, igreja, que fosse hoje. Guarde tudo, principalmente o amor. Lembre que vocês têm o Espírito Santo. Ele é o intercessor. Jesus é o intercessor. Os dois cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você for chamado pelos ouvidos. Alguns aqui foram chamados no coração para um ministério. E Deus o justificou. E Deus vai glorificar a igreja no tempo que Ele voltar. Amém? Que Deus guarde essa palavra no coração de vocês. Em nome de Jesus. E eu passo a palavra para o pastor. Microfone.